Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos pintar essa rosinha hoje? Esse risquinho é um risquinho bem antigo que tenho e hoje vamos dar cores para ele. Para esse fundo, eu vou começar com verde pântano. Esse azul bebê, ele vai servir para ir apagando os tons que vou usar aí sobre o meu tecido. Olha só, eu coloquei o verde pântano, que é muito escuro. Esse tecido é um tecido de algodão, 100% algodão, é popeline, e ele tem um tom cinza. Então, eu vou colocar esse verde pântano, que é uma cor que fica muito escura sobre ele, mas com esse azul bebê, eu vou, olha, neutralizando a parte de fora, de forma que a gente vá sumindo com esse tom muito escuro em cima do nosso tecido. Você viu que eu espalhei bem, fiz uma emenda boa, esfumacei bem em cima do tecido. E agora, eu tô pegando um pouquinho mais de tinta e manchando. Eu não quero uma pintura muito lisa, eu quero essa pintura assim mais manchadinha mesmo, tá? Essas folhinhas que tem esse corte no meio, elas serão pintadas depois. Elas vão ser aquelas folhinhas que estão em primeiro plano. Essas outras que não tem o corte no meio, elas estão em segundo plano e elas serão pintadas junto com esse fundo. Você vai, tipo, dar continuidade a esse fundo e depois você vem fazendo um contorninho com o pincelzinho aí número 0 para marcar, para separar, trazer a ideia de folha. Veja só, eu coloquei uma separação no meio dessa folhinha e agora eu espalho deixando um pouco riscado. Vou pegar o pincel número 0 e vou contornar partes dela, um pouquinho dela. Não tem importância se essa sombra ficar um pouquinho manchada, viu? Ao contrário, a minha eu vou buscar sempre manchar um pouquinho. Você pode estar usando aí na sua casa o pincel número 0 para fazer esses contorninhos. Eu estou fazendo uso de um pincel chato número 2 para fazer esses contornos. Às vezes eu faço uso do pincel que pintei mesmo, estou pintando o fundo, enfim. Vai ficando mais grosseiro esse contorno, dependendo do tamanho do pincel que você esteja usando. Importante é que você perceba que não tem que alisar demais, que se preocupar em deixar emendas muito bem feitas. A gente pode ir deixando a nossa pintura assim mais manchadinha. Aí eu comecei com verde pântano, dei sequência com esse azul ultramar e vou apagar já esses tons aí em cima, não quero crescer demais, com o azul bebê. O azul ultramar, ele fica bem clarinho, bem suave. Principalmente em cima do cinza desse tecido, ele fica bem delicado. Vou sempre pegando um pouquinho mais dos tons mais escuros. Eu quero uma sombra mais escurinha hoje, para esse nosso desenho. Se você quiser ela mais suave, aí você use mais o azul ultramar e o azul bebê, menos verde pântano, que será a cor, assim, de profundidade para o nosso desenho. Vou dar sequência, passando por cima dessas duas folhinhas que só estão aí, a marquinha delas, já tem um risco no meio, não é? Significa que elas estão em segundo plano. Essas outras que tem um risquinho no meio estão em primeiro plano. Esse cantinho assim que eu tô colocando mais azul, eu vou dar uma ideia de umas flores mais apagadinhas. Eu não vou deixar elas muito fortes, muito marcadas, não. Mas serão aquelas flores de batidinhas, tá bem? Olha só. Aí, eu vou marcar um pouquinho a folhinha que tava aí embaixo. Se você passar o seu contorno bem marcadinho, não vai sumir o risco. Passe o seu contorno bem forte para essa região aí de fora, que você vai fazer essa sombra com tranquilidade, seu risco ainda vai continuar aparecendo. Para essas folhas que estão mais atrás, para mim tanto faz elas ficarem mais verdes ou mais azuis. Não estou preocupada com isso. Veja que eu vou passando aí o azul ultramar, eu não tô lavando o pincel, não tô limpando, nem limpando no paninho assim a parte, né, o pincel.
eu tô deixando um tom se misturar ao outro mesmo. Eu cresci mais esse espaço aí da folha, eu dei que a volta basicamente nela, mas porque eu vou usar um pouco de flores de batidinhas por essas regiões. Aí, olha, já tô fazendo o contorninho da minha folha com um pincel grande mesmo. Vai ficar mais grosseiro, tá vendo? Fica um trabalho mais grosseiro. Como eu lhes disse, quanto menor o pincel, mais delicado fica esse acabamento que a gente faz nas nossas folhinhas. Ficam os risquinhos mais fininhos. Observe que essas folhas, elas já parecem estar bem apagadinhas lá atrás. As outras a gente vai pintar separadamente para você ver direitinho. Olha só, tinta só na quina do pincel, pouquinha tinta. Fiz uma flor mais formadinha com azul bebê mesmo. E as outras são só manchinhas aí por cima do meu tecido. Vou detalhar um pouquinho aí essa folhinha. Veja que ficou as nervuras grosseiras, mas essas nervuras a gente vai só marcar elas, vai espalhar essa tinta. Ela tá lá atrás, não precisa ter detalhes muito marcados. Aí, olha, esse risquinho em volta, o contorninho, para que elas apareçam. Não precisa contornar todos os lugares, cantinho sim, cantinho não, só para que dê a ideia de que tem uma folhinha ali atrás, viu? Coloquei mais flores. Aliás, mais uma florzinha, uma mais marcadinha. Vou colocar para essa região aí que tem mais azul. O lugar que tá mais verde, você pode colocar também. Fica bem opcional. Mas não coloca demais não, para não ficar muito enfeitado, tá? Bom, gente, toda sombra para o fundo aí desse desenho, essas sombras, essas profundidades, o fundo em si dessa pintura será feito dessa forma. Serão usadas essas tintas, só essas tintas, esse tipo, né, de emenda, a gente sai emendando desse mesmo jeito. Essas folhinhas que não estão riscadas, a gente já sabe que elas estão em segundo plano, então, a gente vai pintá-las, não estão riscadas nem no meio, né? Veja que tem algumas que tem um risquinho no meio. A gente vai pintá-las nesse primeiro momento como fundo. As outras a gente vai fazendo depois, não vamos nos preocupar com isso. Mas para todo caso, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo e vou fazendo aí, olha, essa pintura todinha juntinho com vocês. Só para vocês verem os pontos em que eu fui distribuindo, onde eu fui distribuindo o quê. Essa região aí de dentro eu coloquei bastante azul ultramar, vou logo apagar essa parte de fora, sempre emendando do mesmo jeito, procurando deixar um pouco manchado. Essa região que eu tô pintando agora, ela levou, né, todos os tons. Essa parte que encosta na flor ficou bem escura, levou o verde pântano, seguindo com esse azul ultramar, bastante azul ultramar, e esfumaçando a parte de fora com o azul bebê. Já vou logo colocando essas pequenas flores, veja que vou colocando-as assim, um tanto apagadinhas, né? Eu não vou marcando demais, eu não vou deixando elas assim muito fortes, todas elas, apenas algumas pétalas perdidas pelo meio. Essa região eu passei tudo azul ultramar, vou apagando com o azul bebê. Vou buscando manchar um pouco o meu desenho. Se você quiser colocar menos folhas dessas que estão em segundo plano, você coloca. Se você quiser colocar mais flores de batidinhas, ou elas mais formadas, elas maiores. Enfim, você trabalha esse espaço como você gostar. E também, claro, você pode usar outros tons. Acaso queira fazer dessa forma, veja que eu sempre procuro colocar, olha, um pouquinho, né, de sombra, da nossa sombra mais profunda, que é o verde pântano, nas quininhas, nos cantinhos mais adentro do nosso desenho. Aí, eu marquei a folhinha. Nesse espaço tem outra folhinha, não sei se dá para você ver o risquinho aí em casa, mas aqui não apaga, não apagou o risquinho não. Embora o meu risquinho ele esteja bem suave, não tá muito marcado não,
mas ainda dá para eu enxergar. Por isso, se você passar direitinho assim mais forte, o seu risco, o seu carbono, o seu grafite aí na sua casa, vai dar para você ver direitinho, tá bem? Aí são as outras folhinhas que eu tô marcando. Estou dando preferência a fazer essas marquinhas com verde pântano para elas ficarem mais visíveis. Você não precisa dar a volta no desenho inteiro. Veja que algumas folhas, elas ficaram, a pontinha delas ficou sem sombra no em volta, né? Aquelas que estão mais lá dentro do desenho, eu tô marcando todas. Essa daí, por exemplo, vai ficar toda marcadinha, ela tá mais próxima à rosa, ela tá mais dentro do desenho. O que vai mais afora, a gente deixa sem a sombra em volta, porque senão vai ficar uma sombra muito longa, não fica muito bom não. Eu particularmente não gosto de dar a volta inteira com sombra no meu desenho. Essa daí, ó, já vou marcando ela também, era uma daquelas folhas que não tinha esse risquinho no meio, ou seja, significava que ela estava em segundo plano. Para todo caso, esse fundo, ele é um fundo bem fácil de ser feito. A questão são as emendas de tintas, onde colocá-las, caso você queira fazer o mais próximo disso, por isso que eu estou mostrando toda a pintura desse fundo. Mas não se preocupe muito com as emendas de tinta, porque como você está observando, eu tenho feito elas muito manchadas. Às vezes, quando a gente vai emendar demais, fazer aquela pintura muito lisinha, então, a gente tem um cuidado maior com as manchinhas. Nesse caso, não. As manchinhas que ficam para esse fundo dá a ideia ou lembra como se fossem mais alguns elementos que tinha lá por trás. Então, manchinhas nesse tipo de pintura são bem-vindas. Fica bom. Essa folhinha aí eu só esfumacei um pouquinho do verde pântano para fazer lá aparecer. Essas outras eu também vou esfumaçar um pouquinho do verde pântano, acompanhando a ideia da primeira. Mas também são folhinhas que estão em segundo plano, que estão sendo logo feitas nesse primeiro momento. As outras a gente vai fazer depois. Olha só, são 3, é um galinho com 3 folhinhas. Vamos puxar já o cabinho delas, deixar prontinho. E olha só que já tá fechando aí, não é? A nossa ideia de fundo, ela já tá quase que toda pronta. Vou colocar só mais umas flores para esse lado. Nessa hora você dá uma olhada, você vê se não seria melhor ter mais algumas flores em alguns lugares. E onde você achar que cabe, você coloque. Agora, eu vou começar a pintura das minhas folhinhas. E essas folhas que estão assim em primeiro plano, para elas eu vou usar o verde pântano, o azul bebê e o verde pistache. A parte de baixo eu vou passando aí o verde pântano. Eu não vou tentar pintar todas iguais. Vou pintando cada uma de uma forma, uma mais escura, uma mais clara. Enfim, se tiver alguma que você goste mais aí na sua casa e você queira pintar todas as suas folhinhas iguais, tudo bem. Já passei aí o verde, aliás, o azul bebê, primeiro o verde pântano, depois o azul bebê. Você pode estar usando só esses 2 tons para fazer sua folha. Preenchi ela inteira. A parte da pontinha eu vou deixando para maior luminosidade. As laterais, olha, eu vou carregando bem o azul bebê. Pode ser o azul soft também, fica muito bom. O branco, você pode estar substituindo caso você não tenha esse azul. E se você quiser um azul bem clarinho, não queira usar, por exemplo, o branco, você pode estar fazendo. Você pega um pouquinho aí do azul turquesa, cobalto, ultramar, marinho, qualquer um azul assim mais escurinho, você pode estar fazendo um azul bem suave, até mesmo os mais claros, o Caribe, o celeste também pode servir para você fazer um azul bem clarinho, você só vai acrescentar o branco. Aí, olha, eu tô marcando a minha folhinha
Para um lado, eu tô deixando ela mais escura, com o verde pântano, para o outro, eu tô deixando ela com bastante luminosidade, com esse azul bebê. Eu vou fazer contorninhos, olha só, vou fazer alguns contorninhos para esses que estão em primeiro plano também. Para esses contorninhos, eu posso estar usando aquele pincelzinho número 2, chato. Posso estar usando um pincelzinho número 4, número 6, que é o caso desse, mais velhinho, mais acabadinho, tinta só de um lado e bem pouquinha tinta. Ou posso estar usando o pincel número 0, que depois eu vou usar para você ver. E aí, gente, já vai ficando a primeira folhinha pronta. Essa outra, eu vou fazer o mesmo, eu vou começar com o verde pântano. Essa região de sombra, a região onde ela se encontra embaixo dos outros elementos, eu já vou colocando o verde pântano, que é a nossa sombra, assim, mais profunda. Vou marcar um pouco essa região central. Para essa, eu já vou colocar um pouco do verde pistache, emendando a esse pântano. Vou passar também o azul bebê para suavizar esses tons. Eu quero que as minhas folhas fiquem com a cor mais suave, mais clarinha. De certo que eu tô usando muito verde pântano, bastante sombra, não é? Mas eu não quero que ela fique muito amarelada nesse tom desse verde pistache. Veja que eu vou emendando bem as minhas tonalidades. Não precisa fazer uma pintura manchada. Mais luminosidade para essas regiões aí, ó. Depois que a gente preenche toda a nossa folhinha, a gente trabalha um pouco a região central dela, deixando um pouco riscado. Não precisa fazer nervuras bem feitas. Eu vou colocar umas para você ver que também fica bom, mas fica bem a seu critério, tá bom? Aí, olha, tô colocando mais luminosidade para essa borda e tô deixando uma pintura riscada. Não necessariamente uma pintura manchada, mas riscada. Um lado eu risquei com o azul bebê, o outro eu risquei com o verde pistache. Agora, com o verde pântano, eu vou detalhando, colocando esses contorninhos, pode colocar nervuras mais marcadas, principalmente para a região central, enfim. Olha só, aí eu vou colocar umas mais marcadas. Sempre acompanhando os risquinhos que você deixou com a tinta que estava lá como base ou como luminosidade, sombra, enfim. Essa eu vou começar a pintura dela pela pontinha, bastante azul bebê. Observe que eu vou sempre mudando a forma que vou pintando as minhas folhinhas, mas eu vou levando esses 3 tons. Não necessariamente os 3 tons para todas. Porém, dentro desse contexto, eu não vou usar outras tonalidades. Veja que eu fiz uma base para essa pontinha com o azul bebê. Tô passando um pouco do verde pistache. Em cima desse azul bebê ele já ficou bem mais suave, não foi? Agora, com o verde pântano, eu vou fazendo esse contorninho. Vou emendando aí as tonalidades. A primeira coisa que eu tenho que fazer seria uma base para a pintura da minha folha. Então, tô fazendo essa base com esses 3 tons. E com esses tons mesmo, eu vou colocar sombra e vou colocar luz. O fato de eu estar pintando nessa região que a folha se encontra na flor, com esse verde pântano, esse tom mais escuro, já vai deixando uma sombra. Mas aí, olha, essa parte aí central, que eu tô passando esse verde pântano, isso também já é uma sombra, já é um trabalho de sombra. Esses risquinhos que eu vou deixando já vai dando uma ideia de nervuras. Aí, olha, vou puxar para o outro lado também. Pouquinha tinta no pincel, do centro para fora, arredondando para a pontinha. A gente vai detalhando mais, pode deixar dessa forma, pode fazer já os contorninhos e parar por aí. Pode melhorar as nervuras. Olha só, vou dar uma melhorada nas nervuras, deixá-las mais fortes, mais marcadas. E o contorninho não precisa ser lado a lado da sua folhinha. A gente já pode ir parando por aí, a folhinha já está pronta. Todas as nossas folhinhas serão pintadas dentro desse contexto. No entanto, eu vou
não vou me preocupando onde eu coloquei o azul bebê, onde eu coloquei o verde pântano, enfim. Eu vou pintando bem solto, bem livre, cada um eu coloco em um espaço. Sem a preocupação de tentar fazê-las iguais. Veja o quanto eu tô pintando aí de azul bebê nessa folhinha, já tô pintando aqui uma lateral quase que inteira. E vou terminar com o verde pistache, emendando, deixando a minha folha verde, porém com bastante tinta azul, esse azul bebê, que vai suavizar esse verde. Essa eu vou fazer mais clarinha mesmo. Veja que eu tô colocando assim os tons mais suaves, em maior quantidade. Ela está por cima, a gente pode deixar lá assim mesmo. Vou fazer esse contorno aí da flor com o verde pântano. Ela está embaixo da flor, ela precisa ter uma sombra. Vamos emendar esse verde pântano a esses tons que já estão aí. Se você quiser ela mais escura, coloque mais verde pântano. Se você quiser mais clarinha, você faz assim, com tons mais claros. Vou puxar e riscar um pouco a minha pintura com os tons mais clarinhos. Veja que nossa folha, ela já tá aqui pronta, só que eu vou colocar aí nos contorninhos, pode colocar nervuras ou pode deixar lá assim. Olha os pontos que eu vou colocando nos contorninhos, tô colocando esses contorninhos bem por fora, como uma sombra embaixo dela, e não algo que pertence a ela. No caso dessa aí, algumas eu coloco como se fosse uma dobrinha, alguma coisinha. Para essa, eu tô deixando mais por fora. Vou puxar as ideias de nervuras suaves. Se ficarem muito fortes, você só é apagar um pouquinho, não tem problema, viu? Bom, todas as minhas folhinhas eu vou pintar dessa forma. Vou acelerar um pouquinho, mas eu vou fazê-las todas juntas com vocês para que vocês vejam, tenham a noção de como foi feito, né, essa pintura. Essa aí, por exemplo, eu enchi ela basicamente toda de azul bebê. Vou terminar o restante com o verde pântano, emendando bem a esse azul bebê. Eu vou deixar ela com esses dois tons, basicamente como a primeira que nós pintamos, mais voltada para esse azul e para esse verde pântano. Vou tirar esse toquezinho amarelado do verde pistache aí de cima. Veja que eu vou pegando tinta, vou riscando em cima dela do mesmo jeito que eu fiz as outras. Primeiro a gente fez aquela base, depois a gente veio com a tinta riscando por cima. Tá vendo? Vamos fazer os contorninhos também. Esses contorninhos você pode fazer nesse momento, para já ir deixando pronto, ou você pode deixar para fazer todos lá no final. Aí, eu tô colocando umas nervurinhas. Se ao acaso ficar uma nervura muito forte, é só arrumar, não deixe não, tá? Não vá deixar nervuras que você não gosta no seu desenho, na sua pintura, não precisa, nervura é algo muito fácil de se corrigir. Essa outra aí está por cima e eu vou dar aquele toque amarelado novamente para ela. Vou pintando aí com o verde pistache e o azul bebê, basicamente pegando os dois juntos. Eu tô fugindo um pouco desse amarelo demais do verde pistache. Eu quero deixar ele mais neutralizado, mais esbranquiçado. Olha que eu pintei quase tudo com esses dois tons. Agora, eu venho com o verde pântano, principalmente nessa região de sombra. Observe que nesse cantinho, onde a folha se esconde embaixo de alguma coisa, eu sempre coloco a nossa sombra principal, mais forte, mais marcada, que é esse verde pântano. Eu faço o preenchimento já usando ele. Aí, eu vou riscar um pouco a minha folha. Feito o preenchimento, a gente primeiro risca e depois a gente faz contornos. Olha só, risquei, fiz o contorninho. Vou contornar em volta. Só um pouquinho. Ainda vou colocar um pouquinho mais de luminosidade para minha folhinha, principalmente esse lado aí, do lado esquerdo, né, que tá meio apagado, eu vou riscar ele um pouquinho. Olha só, deixar ele mais riscadinho. Já tínhamos colocado o contorninho, então, só isso para ela.
Agora, gente, vamos para essa outra. Vou começar logo com o ponto de sombra. Ela tá por baixo, ela tá assim mais atrás, né? A gente pode deixar ela um pouco mais escurinha. Então, eu vou começar logo colocando bastante verde pântano. Vamos emendar o azul bebê. O azul bebê vem suavizando tudo. Você sai controlando o quanto você quer de luminosidade para sua folhinha na hora que você coloca o azul bebê. Viu como ficou suave? Tava muito escura. Eu puxei ele um pouco e ele já suavizou o tom. Deixou um toque para um cinza, né? Aí, marquei mais uma lateral. Você pode colocar ou não um pouco de verde pistache. Essa daí eu vou deixar ela também sem aquele toquezinho amarelado. Somente com esses dois tons, o verde pântano e o azul bebê. Eu gosto de trabalhar folhas com esses dois tons, dependendo daquilo que eu esteja pintando. Eu acho que dá uma folha bem bonita. Aí, eu tô fazendo o meu contorninho com um pincelzinho equivalente ao número 0. Os pelinhos dele tá bem macio, tá bom de trabalhar. Mas, para todo caso, eu vou fazer um borrãozinho aí para você ver como é fácil de corrigir. Olha só, pincelzinho chato, eu vou estendendo essa tinta, apagando dos lados e fica uma nervura, olha, bem fininha. Se eu quiser apagar mais ela ainda, dá para apagar. Em resumo, gente, nervura é algo que a gente tem um certo controle. Você pode deixar ela mais larguinha, bem apagadinha. Olha, você pode modificar ela, estando as tintas úmidas, pode modificar ela com tranquilidade. Eu tinha muito medo de fazer nervura quando eu comecei na pintura, era muito difícil para mim. Mas daí eu fui percebendo que dá pra gente corrigir. As tintas ainda estão úmidas, você pode apagar ela totalmente e refazer. Você pode dar uma leve apagadinha para deixar ela mais fininha. Se ficou muito fininha, você pode acrescentar mais tinta para ficar mais grosseira. Enfim, deve ficar do jeito que você gostar, porque dá para fazer a correção muito fácil. Para essa outra folha, a última folha, eu vou usar os 3 tons, tá vendo? Agora que eu preenchi com os 3 tons, eu vou só riscar um pouco. Vamos colocar um pouco de luz para as bordas, riscando, né? Vamos riscando um pouco isso aí, mais contornos, e a nossa folhinha fica prontinha também. A nossa última folhinha. Também com o pincelzinho número 0, a minha tinta tá um pouquinho dura, mas eu vou fazendo assim mesmo. Terminado isso, vamos para o botãozinho. Para o botãozinho, eu vou começar a pintura logo da parte de dentro. Eu vou pintar ele com o púrpura e com o branco. Essa parte afora eu vou enchendo com branco. Como o meu tecido ele é cinza, então eu vou passando uma camada fininha de branco e ainda vai ficar um pouco escurinho. Vai dar para eu colocar a luminosidade e aparecer bem. Se o seu tecido for branco, você pode estender um pouquinho mais o púrpura para deixar mais rosadinho. Depois você vem com o branco e vai aparecer bem a luminosidade que você colocar. Essa parte aí de dentro, eu vou passando o púrpura, puxando ele, suavizando para que ele vá ficando escuro na região profunda e bem clarinho, bem suave para essa parte que vai indo para fora, que vai tendo mais luminosidade. Fora isso, vou só limpar o meu pincel, um tecido à parte e vou colocar um pouco mais de branco como luminosidade e pronto. Essa parte aí de dentro vai estar pronta. Eu vou fazer esse botãozinho assim bem prático. Olha o excessozinho de branco, marcando uma pétalazinha por cima. E a gente vai pintar agora essas sépalas, esse cabinho. Podemos encher tudo com verde pântano, viu? Depois a gente sai com o azul bebê detalhando. Não precisa de muita coisa para isso aí, não. Olha só. Vou enchendo, esse daí é um pincel número 6. Os elementos desse conjuntinho que eu tô pintando, de folhas e fundo, tal, que eu pintei até então,
eles são pequenos, eles não são assim muito grandes. Então, eu tenho usado de pincel número 8, usei até o 14. Mas porque, gente, ele tá bem acabadinho, tá bem velhinho. Mas de um número 8, 6, 4, 2, tá bom para você fazer esse trabalho. Na hora de fazer a flor, como ela é maior, um pincel número 10, 14, vai tá bom, até um 14, né? Vai tá bom, porque a flor é grande. E quando a gente vai pintar a flor inteira de uma vez, é bom a gente ter um pincelzinho maior para fazer um trabalho mais rápido e a tinta não secar. A gente precisa da tinta úmida para colocar as sombras, as luzes, enfim. Aí, eu tô enchendo tudo com verde pântano. Agora, com o azul bebê, eu vou só detalhar, colocar um pouco de luminosidade. E para essa luminosidade, para finalizar, né, essas sepalazinhas, esse botãozinho em si, eu vou colocar só o azul mesmo, o azul bebê. Olha só como eu vou colocando, vou deixando riscado, não vou emendando muito a tinta. Eu vou seguindo aquela regra da folhinha que eu saí deixando riscado a minha pintura. E aí também eu vou deixando assim, sem muita mistura, tá tudo úmido, mas sem muita mistura. É só todas elas eu coloquei, né? Um pouco do azul bebê. Vou colocar aí também, passar um pouquinho pelo cabinho, para deixar ele mais visível. Ele tá muito apagadinho aí atrás. Aí eu vou deixar mais luminosidade. E agora falta a nossa florzinha, só resta a florzinha. Para ela, gente, eu vou começar passando, olha, uma porção de cinza. Não cinza chumbo, não cinza ônix ou cinza lunar, porque é muito forte. O cinza lunar até que não é tão escuro, mas ele tem muito azul. Eu vou usar o cinza mesmo. Vou encher boa parte da minha flor com cinza. Tô com um pincelzinho, esse é até o pincel número 16, não é nem 14. Pincelzinho número 16, eu vou puxar, pintar quase toda a minha florzinha com cinza. Vou fazendo uma pintura mais rápida, para que não seque. Eu quero aproveitar essa tinta ainda úmida. Não vou usar nada para umedecer minha tinta, então eu vou aproveitar só do tempo que tenho mesmo e que ela não seque. Vou espalhando aí. Veja que tá um pouquinho manchado, mas não tem problema. Aí, se o seu tecido for branco ou em outro tom, tem problema. Você precisa colocar uma boa camada mesmo. No caso, meu tecido já é cinza, então tô só complementando. Observe que eu enchi minha flor quase toda de cinza. Agora, eu vou pegar o branco e vou, olha, terminar esse em volta inteiro, emendando nesse cinza e puxando bem até para cima dele. Principalmente porque os meus risquinhos, eles ainda estão aparecendo. Eu vou aproveitando os risquinhos para ir passando, para já ir detalhando um pouco as minhas pétalas. Olha só, vou passando no restante aí fora. Passe o seu risquinho assim de carbono, de grafite mais forte, para que ele fique aparecendo bem, tá bom? Nessa hora que você for fazendo essa pintura, você não perde seus riscos, vai ficar mais fácil. Isso até então é só o preenchimento da minha rosa. E vou passar esse branco aí em volta dela inteira para que a gente possa terminar o preenchimento dela. Observe que nesse primeiro momento, a minha preocupação é terminar o preenchimento da minha rosinha. Não estou detalhando. Os meus risquinhos, não sei se dá para você ver, porque o meu carbono eu passei ele até bem suave e o meu tecido ele já não ajuda a aparecer tanto, já é mais escurinho. Mas ainda está aparecendo aqui para mim, eu tô vendo os meus risquinhos ainda. Veja que eu não tô enchendo de tudo, essa parte aí central deixa, a gente vai colocar aí o púrpura, viu? E as emendas dessas duas tintas, faça elas bem feitas, vá trazendo para o centro, mas procure deixar essa região central também mais escurinha, mais luminosidade para as bordas e mais escuro para o centro da sua florzinha, tá bom? Olha só, essa parte aí central eu vou encher mesmo,
com o púrpura e vou esfumaçar para cima do cinza que eu pintei antes. Do cinza, esse pouquinho de branco que também já desceu aí para essa região, vamos esfumaçar. Não precisa chegar até em cima, tá bom? Pode deixar aí para essa parte central. Fica suave mesmo, devido ao tom do meu tecido, mas é assim mesmo. Agora, a gente vai começar a dar formas para nossa flor. Vou começar com o branco, detalhando um pouquinho. Não vou aprofundar sombras aí, nada. Só vou usar mesmo o branco de luminosidade para ir fazendo os cortes para ela ir aparecendo. Eu vou começando, né, fazendo esses risquinhos aí para essa parte central dela. Olha só, vou fazendo alguns risquinhos, deixando o excesso de tinta para cima e esfumaçando eles um pouquinho para baixo. São risquinhos aleatórios, não tô me preocupando se tinha todos eles, se não, no meu desenho. São como se tivessem um monte de pétalazinhas aí juntas. Então, a gente sai colocando risquinhos assim, olha, onde a parte de cima fica com mais tinta, a parte de baixo a gente vai sumindo, vai esfumaçando esse contorninho que a gente vai colocando. E vai dando uma ideia de ter um acúmulo de pétalas para essa região. Você pode ir colocando quantos você quiser, mas desde que seja em volta dessa região central, dessa boca aí, dessa rosa, vamos assim dizer. A parte de cima, eu vou fazer o contorno, deixando a região de fora mais clarinha também. E para dentro eu vou esfumaçando, pra gente ir suavizando, olha. E suavizando esse branco em cima desse cinza, que já está aparecendo. Veja que essas pétalas de cima, elas são assim, bem grandes, né? Elas não são mais só aqueles risquinhos, aqueles contornos que tinham na parte de baixo. Para a região de dentro, eu vou colocando outras menores. Mas aí também você já vai marcando quantas você quiser e como você quiser. Sempre aquele contorno, tá vendo? Eu faço um contorno e espalho a parte de baixo dele. São risquinhos que eu vou dar uma esfumaçada na parte de baixo para dentro dessa boca dessa rosinha. Veja que eu coloquei vários risquinhos. Você pode colocar menos ou mais, do jeito que você gostar. São vírgulazinhas para o lado direito, vírgulazinhas para o lado esquerdo. Observa que, embora esteja voltado para cima, mas tem bem o sentido de uma vírgulazinha, tá? Essas bordas dessas pétalas, todas eu vou clarear mais. Veja que essa eu puxei até embaixo. Eu tô puxando algumas assim porque o meu risquinho ainda tá aqui aparecendo. Tô vendo ele e tô seguindo ele, tá certo? Mas na parte de dentro da minha rosinha, eu coloquei até mais risquinhos do que tinha no nosso desenho. Mas acompanhando o pouco que tinha em nosso desenho, tá? Eu vou sempre acompanhando o que tinha no nosso desenho. Aí, eu vou puxar novamente, descendo bem pro centro da nossa rosinha. Observe que eu vou sempre tendo cuidado de deixar a parte de fora mais clara e a parte de dentro deixar esse cinza aparecer mais marcado mesmo, ficar mais escuro. Essas maiores, depois eu pego um pincel maior também para emendar melhor o branco, tá? Aí, eu vou deixar um pouquinho com mais quina essa pétala. Isso aí, olha, eu vou seguindo o risco do meu desenho. Primeiro eu faço o contorno com o branco e depois eu vou puxando esse branco para o centro. Mas nunca encoste esse branco embaixo da outra pétala. Porque o que, por exemplo, que eu tô pintando agora, essa daí, ela tá embaixo dessas outras. Se eu encostar, perde o sentido de profundidade, de sombra, então não vai dar certo. Aí, eu vou fazer uma dobrinha. As dobrinhas são muito tranquilas de fazer. Eu fiz um contorno na parte de baixo, o contorno da parte de cima e preenchi. Apenas isso. Esse encontro aí da dobrinha com esse lado, você pode até fazer com o pincel número 0, se tiver com dificuldade, com esse pincelzinho número 6. No caso, eu tô com o número 6, fazendo esses detalhes. Mais uma dobrinha para esse lado.
Vou trazer agora, olha, para a pontinha da minha pétala, vou deixar mais branco essa pontinha. Aí a gente coloca mais branco, melhora o acabamento no lado de fora. E o centro da minha rosa, ela já vai ficando escura, tá vendo? Eu não preciso ir lá reforçar a sombra, porque a parte de fora dela tá bem suave. A parte de dentro já tá bem escura, tá bom? Tem mais essa outra grande pétala aí, que eu vou desenhar o risquinho dela todinho e vou puxar esse branco para a parte de dentro. Nessa hora, é bom a gente pegar até um pincelzinho maior. Olha, eu peguei o número 14, bem velhinho. Aí você pode estar pegando um 10, que vai estar bom, um 10, um 12. Puxei, ó, para a região de dentro, deixei ela bem branquinha até. Viu que eu quase encosto nas outras? Se ao acaso você deixar branquinha demais, reforce com cinza, viu? A minha eu vou deixar assim mesmo. Vou passar o branco na borda dessa aí também. Essas de baixo eu vou deixar elas mais branquinhas. Profundidade maior só nessa região bem central. Cuidado com o excesso de tinta, viu? Vai pegando pouquinha tinta. Essa outra eu vou melhorar as emendas de tinta dela também. As emendas desse branco e desse cinza, as emendas de tintas. Aí, eu vou melhorar de todas essas maiores. Agora, pra gente finalizar a nossa rosinha, a gente vai ainda trabalhar um pouco a região central e vai fazer um acabamento com o púrpura para as bordas de algumas pétalas. Queimar um pouquinho a borda de algumas. Não precisa ser de todas, mas de algumas fica bom. Olha só, eu vou pegando o púrpura só na quina do meu pincel e vou distribuindo ele por alguns cantinhos, só nas bordas mesmo. Não precisa você pintar muito não. Se você quiser deixar alguma mais rosadinha, você pode estender um pouco mais o púrpura. Eu tô preocupada só em queimar um pouquinho as bordas. Veja que vai dando um toque bem bonito para nossa pintura. Aí, olha, essas dobrinhas aí, vou queimar um pouquinho. Essas maiores, se você quiser puxar um pouquinho esse púrpura para deixar ela mais rosadinha, você pode. Aí em cima, nessas menores, eu também vou queimar um pouco. Olha só, essa eu deixei ela mais rosadinha. Algumas eu puxo um pouquinho mais, algumas eu deixo mais curtinho. Aí, eu tô fazendo uma dobrinha para esse cantinho, viu? Como foi tranquilo fazer a dobrinha para essa pétalazinha. Essa de baixo eu vou queimar também um pouquinho ela, mas eu vou logo colocar púrpura aí no meio. Vou pegar um excesso mesmo e vou colocar com batidinhas. Depois eu coloco um pouquinho de amarelo, complementando esses pistilos aí do centro dessa rosinha, viu? Essa daí eu vou puxar um pouquinho mais esse púrpura, vou deixar ela mais rosadinha. Não demais, a ideia é de que minha rosa seja branca, com uns toquezinhos rosados, mas não demais. Agora eu vou pegar um pouco de verde pântano, um pincelzinho número 6, bem velhinho, bem acabadinho, e vou fazer logo o acabamento de galinhas aí em volta, e depois eu venho colocando o verde, aliás, o amarelo limão para os pistilos das flores, tanto essas de batidinhas quanto da minha rosinha. Só vou puxando aí. Você coloque quantos você quiser, onde você quiser. Eu não vou colocar muitos, não vou exagerar na quantidade. Veja só, coloquei um pouquinho os lugares onde eu dei preferência, entre as folhas, saindo de dentro das flores de batidinhas. Enfim, até porque as flores de batidinhas nossas estão bem discretas, você pode colocá-las mais fortes se quiser. Agora eu tô distribuindo um pouquinho de amarelo para essa região de pistilos da rosa.
E eu vou colocar também, para essas flores em voltas mais formadinhas, um pinguinho para cada uma. Olha só, para aquelas que estão aparecendo melhor, tá bom? Bom, gente, para hoje é isso, né? A pintura da nossa rosinha. Espero que seja útil para vocês aí, Tânia e Neia, que fizeram o pedido da pintura dessa rosinha. Beijos, pessoal. Até o próximo. Tchau!